Oi, gente! Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai aprender a fazer a capa do caderno. É a parte mais demorada da confecção do caderno, cheio de detalhes, mas não é difícil. Eu só acho interessante vocês assistirem o vídeo onde eu mostro os materiais e os instrumentos, porque mesmo que você não vá fazer o caderno agora, é legal para você ter uma noção do todo, dos nomes das coisas que eu estou usando, os tipos de materiais que eu estou escolhendo para usar. Tanto para essa parte da confecção da capa, quanto para a parte da costura, que é o próximo vídeo. Então, vejam o vídeo anterior, eu vou deixar no link para quem não viu, e acompanhe o passo a passo da confecção da capa. Eu adoro essa parte, como eu falei, ela é bem cheia de detalhes, mas não é difícil, é super gostoso de fazer e é muito gratificante no final. Então é isso, gente. Sigam aí o passo a passo. Então, como a gente, já falou, eu vou começar a ensinar o preparo do tecido para a gente confeccionar a capa. Então, veja bem, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Aqui na minha mesa, eu tenho esse forro que ele é de plástico. Então, se ele pegar cola, se sujar, eu consigo passar um paninho e limpar, tá? Então, primeira coisa, vocês forrem a mesa de vocês com forro plástico, com algum material que não vá danificar. Não usa a mesa direto, não. O tecido tá aqui, eu já cortei ele mais ou menos num pedaço de aproximadamente 50 centímetros por 40. Ele tá um pouco maior do que o que a gente precisa. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai cortar e qual o tamanho ideal. Eu vou pegar aqui a folha, que vai vir do lado de dentro da capa. E eu quero que esse tecido, olha, eu quero tirar um tanto assim da lateral e um tanto assim da lateral, que eu preciso de 2 centímetros de cada lado. Eu já sei mais ou menos no olho, mas você pode pegar e marcar com a régua, tá? É aproximadamente, não tem que ser exato, não. Então, o que eu vou fazer? Pus aqui o meu papel. Onde eu quiser, esse corte, eu vou fazer aqui a tesoura, um piquezinho, assim, com a tesoura na lateral. E vou fazer um outro piquezinho aqui. Em vez de sair cortando com a tesoura, eu fiz esse piquezinho, o que eu vou fazer, ó? Observe. No pique, eu simplesmente venho e puxo. Aqui, a mesma coisa na lateral. Acho que eu cortei onde estava o outro pique. Mas eu vou fazer outro aqui, ó. Cortei aqui, Fiz o pique de um lado. E agora aqui, ó. Piquezinho, puxei. Aí, ó. Tirei essas 2 tirinhas. Isso tanto pra cortar tecidos, longos, pedaços grandes, quanto pra você cortar pedaços pequenos. Olha como que fica retinho, Não desfia um pouquinho, mas é pouquinho, a gente vai alinhar isso depois. E é muito fácil, Então, a gente não corta com a tesoura, a gente rasga. Usa a tesoura só pra esse pique. Aí, agora, tá um tamanho bacana, tá um tamanho, tá vendo? Ó, que é o que eu falei, aproximadamente 2 centímetros pra cada lado. Esse tamanho fica fácil trabalhar, fica fácil fazer os cortes, as dobras. Então, vai dar muito certo. O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente vai pegar esse tecido, ele já está bem lisinho. Se tiver amarrotado, passa com ferro quente, mas o meu já tá bem lisinho. A gente vai virar ele do lado avesso, do lado aqui, oposto à estampa. E vamos passar uma camada superficial de cola com o rolinho de espuma. A gente vai deixar aqui, passar uma camada de cola ao longo do tecido. Vou mostrar pra vocês logo. Então, aqui, ó. Eu usei a cola Cascorês, como vocês já sabem. Coloquei uma quantidade na bandeja. Eu gosto de sempre colocando quantidades pequenas, entendeu? E depois ir repondo. Tem gente que usa muita quantidade, aí sobra, desperdiça. Aí, aqui, ó, a gente passa o rolo aqui na cola e desliza ele na parte de cima da bandeja. Porque o que eu tenho que deixar? Eu não aperto o rolinho, tá, gente? Eu não aperto ele. Eu delicadamente, ó, vou deixando ele girar pra cola não ficar acumulada na espuma, porque isso atrapalha muito o trabalho depois e desperdiça muita cola. Então, aqui, ó, eu vou distribuir de maneira uniforme a cola no rolinho. Feito isso, eu vou vir aqui, ó, e vou
fazer exatamente isso, bem leve a mão. Não vai dar para vocês enxergarem a cola, mas vocês vão perceber quando estiverem fazendo um leve brilho. O tecido vai ficar brilhando. Para que serve isso, gente? Isso aqui é para deixar o tecido, é como se fosse um processo de engomar o tecido. Vai deixar o tecido rígido, não muito rígido, mas ele não vai ficar com esses furinhos, né, da trama do tecido tão abertos. Isso vai deixar muito mais fácil eu trabalhar esse tecido. Eu vou conseguir fazer cortes no tecido com o estilete, eu vou conseguir fazer dobras no tecido, e aí a capa fica bem firminha, fica bem bacana. Minha cola acabou, eu venho mais, ó. Mais um pouquinho. Então, gente, agora que eu vou finalizar esse processo aqui, eu vou deixar esse tecido secando, tá? Varia muito o tempo de secagem. Pode ser uma meia hora, como pode ser de um dia para o outro. Por que varia? Por causa da temperatura do ambiente. Hoje mesmo é um dia um pouco mais frio aqui onde eu estou. Então, talvez demore um pouquinho a mais. Então, eu vou interromper o vídeo. Quando tiver seco, eu irei mostrar pra vocês, né? O que a gente vai fazer. Aqui, ó. Fica, tá vendo? Brilhando. Acho que deve dar pra ver aí. É isso. Pessoal, voltei. O meu tecido já está seco. Quando vocês verem, não vai estar brilhando, mas ele tá mais firminho, tá vendo? Ele dá umas dobrinhas a mais. A cola não ultrapassa o tecido. Então, esse lado não fica com nenhuma mancha, nem nada. Se a estampa for uma estampa escura, corre o risco de ficar brilhando desse lado se você deixar a cola vazar. Então, é aquele jeito que eu mostrei mesmo, bem delicadamente, uma camada fininha que não ultrapasse aqui a trama do tecido. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fixar esse primeiro papel color 7 neste pedaço de tecido. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar o papel aqui, lembrando que nessa parte, a gente vai precisar de mais espaço. Normalmente, eu faço assim, ó, vamos ver se meu espaço aqui vai dar. Eu coloco a folha de um lado e o tecido já esticadinho do outro. Aí, ó, que vai dar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar a cola no papel, do mesmo jeito que eu passei no tecido, com o rolinho, e vou imediatamente transferir para este lado. E lembrando que eu não posso colocar o tecido em cima de onde ficou manchado de cola, senão vai colar no meu tecido. Então, eu tenho que ter uma agilidade aqui e tem que ter espaço, tá bom? Então, olha só, eu vou fazer esse procedimento. Pegar a cola, do mesmo jeito que eu mostrei com o tecido, deslizar ela na bandejinha para o rolinho ficar bem uniforme. Aí, eu vou fazer isso, ó, eu vou passar a cola. Na cola a gente consegue visualizar. Ó, na cola não, né? No papel a gente visualiza melhor a cola, porque a cor, né? Não fica uma cor tão invisível. Aqui, ó. Eu tenho que trabalhar de maneira uniforme. Eu tenho que trabalhar de uma maneira uniforme. Eu não posso deixar faltar cola em nenhuma parte do papel e, ao mesmo tempo, eu não posso exagerar em nenhuma parte. E eu não posso ficar esperando muito também, não. Aqui tem que ser ágil, ó. Fiz essa camada aqui, ó, com exceção de onde meu dedo fica pra segurar. Aí, ó, eu já venho, pego aqui com delicadeza o meu papel, viro ele, e aqui é muito no olho mesmo, ó. Eu vou posicionando no lugar que eu quero, que é aquele lugar que eu falei com vocês, né? 2 centímetros em cada lateral. E eu tento enxergar a minha estampa do lado de lá, pra ficar alinhado. Uma coisa que eu não expliquei que precisava no vídeo dos materiais é de uma flanela. Eu preciso de uma flanela pra vir agora e fazer isso aqui, ó. Eu vou pressionar todo o papel com a flanela. Com a mão não dá certo, tem que ser com a flanela. Pra tirar qualquer bolha e para deixar bem fixado esse papel no tecido. Isso aqui é fundamental, gente, esse procedimento aqui, ó. Nas beiradinhas, principalmente. Tá vendo que aqui vazou um pouquinho de cola? Ok, não tem problema. Aqui não vai fazer diferença. Mas no papel que vai vir depois por cima, a gente não vai poder deixar isso acontecer, tá?
Senão vai ficar comprometido o acabamento do caderno. Aí, ó, fiz isso, viro o tecido agora e venho por cima. Esse barulhinho eu adoro, tá vendo? Pra deixar bem grudadinho. Isso é que vai deixar a capa ficar lisinha, bem firme, bem bacana mesmo. Nível profissional. É isso, tá? Agora eu vou ensinar vocês a medir e fazer as dobras, né? As dobras aqui pra gente dar o acabamento na capa, tá bom? Só um minutinho. Então, gente, como eu falei, agora a gente vai fazer esse procedimento, né? De cortar aqui em volta e de dobrar esse tecido pra fazer o acabamento da capa, tá? Eu vou ficar sentada do lado de cá, vai ficar invertido pra vocês, mas acredito que vai ficar bom pra vocês verem. O que acontece? Primeira coisa, nós vamos usar o fio de cabelo, um lápis, o estilete e uma régua. Aqui, algumas pessoas utilizam o esquadro, né? Porém, eu penso numa forma mais prática de fazer isso aqui sem o esquadro, até mesmo porque não é todo mundo que tem em casa. E nem tem necessidade de comprar, não. Vamos lá. Primeira coisa, eu usei o fio de cabelo de madeira para ficar mais visível. A gente vai... Olha que legal. O fio de cabelo, ele encaixa perfeitamente na quina, no ângulo de 90 graus do papel. Então, à medida que eu encaixei aqui, eu vou vir com o meu lápis bem grudadinho na madeira e vou riscar. E eu vou riscar assim, ó, pra lateral. Up, up. Olha o desenho. Tá vendo? Ficou aqui, a quininha. Agora, eu vou fazer isso nos 4 lados. Aqui. E aí, feito isso, o que acontece? Eu vou usar a minha régua de 30 centímetros primeiro, porque eu vou unir essa linha com essa. Eu vou vir aqui, ó, vou fazer uma margem. Eu tenho que ser bem precisa nesse momento, eu não posso riscar aqui uma medida errada, não. Tem que ficar, a mesma distância que ficar aqui, tem que ficar aqui, tá? Eu vou riscar de fora a fora, criando essa margem. Se o seu tecido for um tecido escuro, você pode utilizar um lápis branco, que funciona muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar. Lembra que eu falei que esse estilete tem que estar muito bem afiado? Ele não pode estar, né, com a ponta, né, enferrujada, nem nada. Então, como é que a gente vai funcionar essa parte do corte? A gente vai pegar o papelão Paraná, em vez de usar agora o plástico como base, a gente vai usar o papelão como base. Lembrando que eu limpei a cola aqui de baixo, tá, gente? Antes de dar sequência, pra não ficar grudando. Eu coloquei o papelão embaixo, eu vou pegar a minha régua de metal e eu vou posicionar a régua de modo bem em cima daquele corte. E eu tenho que ter uma firmeza aqui na minha mão, tá? Sempre de frente pro meu corpo, a régua, eu vou vir e vou riscar com o estilete. Eu vou fazer este risco, é como se eu estivesse desenhando. Por que esse corte sai tão preciso? Porque eu tenho a régua para prender, porque eu tenho um estilete bem afiado e porque eu passei a cola no tecido. Essa cola é que me garante o tecido que fique mais firminho e que faça o corte assim, bem retinho, bem preciso, para o caderno ter esse acabamento bacana, tá bem? Aí, você vai cortar os 4 lados e você vai cortar essas quinas. Como que você vai fazer as quinas? Você vai... a gente vai perceber que tem uma distância aqui, ó, de mais ou menos... Aqui, ó. Aqui, ó, uns 5 milímetros. Só que a gente precisa que essa distância, ela seja menor. Por que que dá essa distância? Porque o fio de cabelo, ele também pode ser usado para encapar
capa dura. Como a nossa capa é fininha, a gente precisa de uma distância menor. Então, ao invés, o que eu vou fazer? Ao invés de posicionar a minha régua aqui em cima, eu vou descer a minha régua paralela ao risco. O risco, para mim, é uma referência. Mas, em vez de cortar aqui, então, eu vou cortar aqui, ó, paralela, quase grudando aqui no papel. É como se fosse 1 milímetro aqui do papel. Vou fazer o corte e vou mostrar pra vocês. Mais uma vez, então, ó. Coloquei de frente pra mim, posicionei, desci aqui de forma paralela, eu não posso fazer isso aqui, tá vendo? Ó, eu não posso exagerar pra um lado e exagerar pro outro. Tem que ser uma noção aqui realmente paralela. E aí, eu vou cortar. Lembrando, o papelão, ele me ajuda, por quê? Tá vendo que ele ficou cortado? Pra não cortar a minha mesa. É onde eu vou deslizar também esse corte, sem necessariamente danificar a mesa. Aí, aqui, ó, ficou assim. Tá vendo que tem 1 milímetro de distância do tecido para o papel, mas tá naquela proporção diagonal. Tá ok? Eu vou cortar todos os lados e vou mostrar como é que vai ficar. Prontinho. Cortei, ó, os 4 lados e fiz as diagonais. É assim que fica mesmo. Esses retalhos, para quem gosta de artesanato, para quem gosta de arte, fazer aplicações, você pode guardar, tá? Não joga fora, não. A não ser que você realmente não vá usar. E é isso. Aí, eu vou ensinar vocês agora como que a gente vai colar. Mas, basicamente, nós vamos passar cola e vamos dobrar, fazendo isso aqui, ó, em cada lado, tá? Então, tem uns macetezinhos que eu vou mostrar pra vocês agora. Prontinho, ó, coloquei mais cola. Eu vou preparar meu rolinho do mesmo jeito que eu fiz, né, pra preparar o tecido e pra colar o papel no tecido. E aí, tem gente que usa pincel. Eu não gosto de usar pincel, eu gosto de usar o próprio rolinho. Como que eu faço? Já tô com plástico de novo aqui, ó, eu não vou usar o papelão nessa hora, não. Eu vou vir com a beiradinha do meu rolinho e eu vou passar a cola aqui no tecido. Ah, mas vai manchar a mesa de cola. Mas é pra isso mesmo que a mesa tá com esse plástico. Não tem problema. A única coisa que eu vou tomar cuidado é o seguinte, como aqui tá com cola, eu vou sempre arredando agora e nunca vou voltar o pano pra cima de onde tá com a cola. Fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou encostar meu dedo, vou dobrar aqui e vou encostar meu dedo, sentindo que a dobra está bem grudada no papel. E eu vou fazendo isso do centro pra fora. Vou sentindo com as pontinhas do dedo que, olha só, tá grudando e não tá ficando bolha e não tá ficando torto. Eu preciso que essa dobra fique perfeita nas duas laterais. É por isso desse corte em diagonal. Aí, eu pego a minha flanela e venho, ó, fazendo aquele mesmo trabalho. Vai ficar uns fiapinhos, talvez, mas a gente corta eles depois. Fiz isso desse lado, vou fazer a mesma coisa dos outros lados. Aqui, ó, virei, venho com o rolinho. Tenta não passar no papel, tenta passar só no tecido. E vira. Assim. E vem de novo. Esse procedimento, ele precisa ficar impecável. Olha que legal. Aquele corte, tá vendo? Na hora que eu dobro de um lado, dobro do outro, fica perfeito o encontro aqui, ó, dos dois tecidos. É pra isso que serve o fio de cabelo. Pra esse corte ficar preciso. E eu acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tem gente que pode até se arriscar em cortar essa diagonal sem o fio de cabelo, mas eu acho que é um instrumento que vale a pena para quem quer encadernar ter. E, por fim, sempre apertando aqui, esse detalhe do tecido da flanela também deixa o trabalho bem bacana, esse cuidado de você passar a flanela. E aqui no cantinho também.
Nunca exagere na cola, mas também não tenha dó da cola, não, tá? Então, eu vou terminar aqui. Ah, tá pronta a capa? Não, não tá pronta ainda. O que nós vamos fazer? A gente vai agora usar o outro papel, que eu falei com vocês que eram 2 folhas, né? É um outro papel que agora vai vir por cima aqui dessa parte de dentro. Então, eu vou só limpar a minha mesa, pra eu conseguir trabalhar nesse outro papel, pra mostrar pra vocês como que a gente vai finalizar essa capa, tá ok? Então, agora, o que a gente vai fazer? Como eu falei, voltando aqui, né? Limpei a minha mesa. Temos aqui a capa, né? Já tá assim, quase pronta. E temos a folha, que vai ser a folha que vai ficar do lado de dentro da capa. Só que, olha só, a folha é do mesmo tamanho. E a gente não quer isso, a gente quer que ela fique assim, ó, com a beiradinha do tecido, bem delicada. Então, eu vou precisar tirar aproximadamente 2 centímetros da lateral e da lateral, tá? Então, eu vou tirar esses 2 centímetros, vou marcar, cortar, e a folha vai ficar um pouco menor. Aí, vocês vão perceber como que vai ficar. Então, como que eu vou cortar essa folha? Eu vou pegar a régua tá aqui. Eu vou marcar aqui na beiradinha 2 centímetros, com um pontinho. E vou marcar aqui na beiradinha 2 centímetros, outro pontinho. Aqui, eu poderia ficar marcando 2 centímetros, depois riscar. Mas nessa hora, eu acho que o esquadro é melhor. Vale a pena usar o esquadro nesse momento. Se você não tiver o esquadro, você faz isso. Marca 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, depois vem e une os 3 pontinhos pra ficar retinho. E a mesma coisa aqui. Mas quando você tem o esquadro, é muito mais prático. Por quê? O que você vai fazer? Gente, cadê meu pontinho? Não tô enxergando ele. Achei. Você vem, ó, posiciona a base do esquadro alinhada ao papel. Tem que estar bem alinhadinho. Encontrando com o pontinho que você riscou e risca. Firma ele e risca. Que aí você já tem a garantia de que tá alinhado. A mesma coisa aqui na lateral. Alinha a base do papel com o esquadro. Une lá com o pontinho, tá vendo? Ó, grudou aqui no pontinho. Opa, saiu do lugar. Alinhou, alinhou. Posiciona. E... cadê, gente? E risca. Que aí eu sei que, olha, onde eu risquei, está paralelo à folha. Está paralelo. Aí, nesse momento, eu uso de novo o meu papelão. Paraná. Põe ele aqui na mesa, pego o meu papel, minha régua e o meu estilete. Meu estilete. Cadê o estilete, gente? Tá aqui. Aqui, ó. Posicionei o papel, mesmo jeito que eu corto o tecido, ó. Posicionei aqui, coloco a régua bem em cima do risquinho. Tem que ter precisão, senão vai ficar torto. E risquei. Beleza. A mesma coisa aqui na lateral. Aqui. Risquei. Aí, ó. Olha como vai ficar agora. Tá aqui a minha capa. Aqui, ó. A folha vai ficar assim. Um pouquinho menor, de modo que eu tenho esse detalhe. Faz toda a diferença, eu acho. Esse detalhe aqui, ó, do tecido dobradinho, do lado de dentro do caderno. Vai ficar bem legal. E como que eu vou colar isso, então? Eu vou colar da seguinte forma. Tá aqui minha capa de um lado. Vou fazer assim, a capa aqui. Aí, posicionei da mesma forma. Papel de um lado, capa já do outro. Aí, eu vou fazer isso. Eu vou ficar do lado de cá de novo, ó. Esse rolinho agora, gente, esse trabalho nessa parte tem que ser impecável. Não pode ter erro, não. Aqui, ó. Pus meu rolinho. Bastante cola, mas sem exagero. Bem uniforme a cola. Seguro meu papel. Vou dar uma distância aqui. Passa a cola.
devagar para ela não passar por baixo e manchar o outro lado da folha. Acontece, quem nunca fez, talvez passe por isso nos primeiros. Mas, né, minha obrigação é explicar, para você não ficar frustrado. Aqui, ó, se tiver cuidado, dá tudo certo. Passa aqui, ó, nas laterais. Tentar passar em cima de onde tá os dedinhos aqui. Aí, tira a cola que tá na mão, se tiver cola, restinho de cola na mão. E sem muita demora, você pega dos dois lados, posiciona primeiro, olha, enxerga, vê se tá mais ou menos a mesma proporção em cada lado, antes de encostar. Depois que encostou, já era. Então, você tem que fazer uma visão aérea primeiro, assim, sabe? Olhando, vai, viu que tá encaixadinho, que não ficou torto, aí você vem e encosta. Encostou, passa assim a mão de levinho pra fixar e não demore muito pra pegar a sua flanela e fazer aquele esquema de fricionar aqui, ó. Esse movimento aqui é legal você vir aqui nas beiradinhas e apertar bastante pra dar o vinco do papel. Lembrando que também nessa hora tem que verificar se a capa não tá suja, se não ficou um grãozinho de alguma coisa, de areia, um fio de cabelo, porque senão o volume desses objetos, né, por mais pequenininho que seja, vai aparecer. Então, aqui, gente, tem que ter uma pressão mesmo nas mãos, nos dedos, pra passar e ficar bem lisinho. Olha só. Vira a capa, faz a mesma coisa do outro lado, pra apertar bem. O que a gente vai fazer agora? A nossa capa tá pronta, mas agora a gente precisa dobrar ela e furar pra fazer a costura. Porém, pra esse procedimento, a gente vai esperar essa capa secar. Então, ela tá pronta, a gente tem que tá com ela totalmente seca, ela tá um pouco úmida ainda por causa da cola. Como que a gente pode fazer? A gente pode colocar ela numa superfície plana e colocar livros pesados em cima. Então, eu tenho um livro aqui, por exemplo, ele é bem pesado, ó. Esse livro, olha que legal, ele tampa a capa toda. O ideal é isso, tampou a capa toda com o livro, põe outros em cima, faz uma pilha, deixa secando de um dia pro outro. Se o dia estiver muito úmido, deixa até um pouco mais. E aí, ela vai ficar bem seca e bem durinha. E aí, a gente vai fazer a costura. Esse processo da costura, nós vamos fazer em outro vídeo que eu vou postar. Que aí é o processo de dobrar o papel, fazer os furos, costurar e depois refilar o caderno. Então, é isso, gente. Façam a capa de vocês, sigam o passo a passo que não tem erro. Eu já amei a minha. Logo, a gente vai ver como é que vai ficar.